Bom, antes de começar o vídeo, eu queria dar uma justificativa, né, mais transparente do porquê que surgiu esse vídeo, né? Bom, na realidade, esse vídeo surgiu no meu interesse em pesquisar o que que eram sistemas distribuídos ou embarcados, né? E aí eu fui pesquisar, fui dar uma lida, começou a surgir alguns termos, surgiu o termo do Solid, né, tem a ver com design de software, e aí eu fui pesquisando, foram surgindo outros termos, outros assuntos, e aí quando eu vi eu já tinha visto várias coisas e esse vídeo é basicamente todo esse fluxo aí que eu estudei no dia, né? Então, você vê como nessa área, às vezes você quer estudar uma coisa, mas é tanto conceito, tanto assunto e as coisas estão tão conectadas, que você acaba tendo que ver uma coisa para entender outra. E eu achei legal fazer esse vídeo, até mais importante do que o conteúdo desse vídeo, eu acho que é o contexto em que esses conteúdos estão inseridos, né? Por isso eu foquei bastante nisso, né? Nessa janela de conhecimento, vamos colocar assim. Enfim, isso fica com o vídeo. E aí, pessoal do YouTube, beleza? Seguinte, hoje eu vou falar um pouco sobre arquitetura de software, só que eu queria mais do que isso, não me aprofundar tanto nisso e falar sobre alguns assuntos que estão relacionados, né? Assuntos que estão próximos da arquitetura e que precisam ser conhecidos, né? Quando a gente começa a estudar um conceito novo nessa área de tecnologia, que é muito vasta, a gente começa a pesquisar sobre uma coisa e a gente começa a ver conceitos, terminologias que a gente não conhece, aí já tem que pesquisar uma outra coisa, outra coisa, outra coisa, e quando a gente vê, a gente não sabe por onde começar, né? Quem nunca se deparou com isso? Quando eu estou estudando um conceito, né, então tem um objeto de estudo, eu gosto sempre de pensar num raio em volta desse assunto, em que tem assuntos relacionados, né? Às vezes menos, às vezes assuntos menores, às vezes assuntos maiores. E a ideia é tentar expandir esse raio, né, e conhecer mais coisas, mesmo que não de maneira aprofundada, para quando eu for estudar um outro assunto, esses raios terem interseções, a gente conseguir conectar logicamente esses conceitos na nossa cabeça, né? Isso vai fazer a gente ter uma visão, eu acredito que isso faça a gente ter uma visão mais ampla dos assuntos dentro dessa área, porque é uma área realmente muito, muito ampla, muito vasta, então a gente tem que se organizar, entender minimamente conceitos pequenos e chaves para poder entender o nosso objeto de estudo futuramente, tá? Então eu coloquei esse título aqui, que a arquitetura do seu projeto começa muito antes do código, e eu vou falar sobre alguns conceitos que eu acho importante antes de falar sobre a arquitetura em si, né? Então, calma, antes de falar sobre arquitetura, vamos falar sobre conceitos importantes dentro desse contexto, certo? O primeiro conceito é o modelo de negócio, né? O modelo de negócio é a forma como uma organização cria, entrega e captura valor, né? Basicamente, em outras palavras, ele descreve como a empresa funciona para ganhar dinheiro, tá? Ele é um conceito bem amplo e envolve algumas definições, né? Definições essas que acabam por definir realmente o modelo, né? Então, o que que eu tenho que definir individualmente para que no final eu tenha definido o modelo de negócio como um todo, né? Então, a gente tem, eu vou citar esses tópicos aqui. Primeiro, definição da proposta de valor. Qual problema o seu projeto, sua aplicação resolve? Que valor entrega para o cliente? O segmento dos clientes, quem são os clientes, né? Para quem você entrega esse valor? Quem é o público-alvo do seu projeto? Os canais que é de comunicação, né? Como você alcança os clientes, se vai ser uma loja, um app, um site. O relacionamento com o cliente, se vai ter atendimento pessoal, autoatendimento, se você quer criar uma comunidade de alguma maneira. As fontes de receita, como você vai ganhar dinheiro, né? Se você vai ter uma venda direta, vai vender um produto, vai ser uma assinatura, uma comissão, um plano. Aqui são os recursos-chave que você tem que ter para entregar entra mais no MVP, né? Que é o mínimo produto viável para você conseguir ter algo funcional, né? Então tem recursos-chave, atividades-chaves e parcerias-chaves que entram nisso. As parcerias é com quem você colabora, né? Fornecedores, distribuidores, plataformas, universidades, dependendo do seu projeto. E por fim, a estrutura de custos, né? Quais são os custos mais relevantes do seu projeto?
Bom, isso parece um conceito da área empresarial, né? Mas quando a gente fala de modelo de negócio no código, a gente está falando de quê exatamente, né? Geralmente a gente está se referindo à implementação de regras e processos que refletem o funcionamento do negócio na prática. Parece óbvia essa resposta, mas eu acho que eu vou dar um exemplo aqui, acho que a gente vai conseguir esclarecer melhor. Então vamos lá. No desenvolvimento de software, um modelo de negócio ele é o guia estratégico que orienta por que e para quem a gente está construindo, o que priorizar e como sustentar o produto no longo prazo. Aí você me pergunta, né? Mas no código em si, eu consigo ver esses modelos de negócio? Faz sentido isso? A gente não consegue ver diretamente no código, mas é importante saber que o modelo de negócio influencia fortemente as decisões que aparecem no código. Ou seja, o código em si ele é técnico, mas as decisões que ele implementa são baseadas no modelo de negócio. Então a gente consegue dar exemplos, né? Por exemplo, se o modelo de negócio envolve planos pagos com funcionalidades exclusivas, no código a gente veria algo como isso, né? E se, por exemplo, o valor do produto está em, por exemplo, recomendar dietas personalizadas, você veria isso na lógica do projeto, no código, né? Então tem algumas formas de ver. Eu acho que com esses exemplos acho que dá para ficar um pouco mais claro do que é, né, um modelo de negócio. Tudo isso seria visto aqui na estrutura do seu projeto, os modelos de negócio, tá? É só para dar uma ideia melhor disso na prática e não ficar só nos conceitos que às vezes a gente não consegue enxergar muito bem, tá? Então, os modelos de negócio, eles são muito importantes serem definidos para que você defina qual vai ser a arquitetura do seu software lá na frente. Por isso que eu coloquei isso como um conceito importante, tá? Além desse, tem o conceito de design de software também, que é muito, muito importante. Pode haver uma confusão entre design de software e arquitetura de software, né? Porque pode às vezes parecer a mesma coisa, mas não é, né? Tem características aqui que também não vou me aprofundar. A ideia é realmente expandir esse raio de conhecimento. É, e o design software, ele envolve abstrações menores, né? Então tem mais a ver com código, né? Dividir responsabilidades em classes, organizar os métodos, aplicar padrões de projeto, que tem os nomes aí que também é algo importante a ser estudado. Como eu disse, não vou me aprofundar. É, então tem uma diferença clara entre design software e arquitetura, tá? Com esse conceito básico aqui, bem superficial que eu coloquei, dá para entender que a arquitetura ela responde como o sistema será estruturado e como suas partes se conectam, algo mais amplo, algo que estaria acima. E o design ele responde como cada parte será implementada internamente, se limitando mais ao código em si, né? Bibliotecas, frameworks, metodologias ágeis e princípios de desenvolvimento, tá? E é importante ressaltar que, assim como o design, assim como o modelo de negócio, eles são muito determinantes para definir uma boa arquitetura. Tá? Por isso eu fiz questão de defini-los antes, para que a gente consiga entrar agora na arquitetura. Antes, eu coloquei aqui a foto desse Solid, que também é um conceito muito importante dentro do design de software, que tem que ser estudado. Tá? Como eu disse, não vou me aprofundar, a ideia aqui é criar relações entre esses conceitos. Mas é fundamental, principalmente tem muito a ver com orientação a objetos, isso daqui, que você consiga organizar seu código e usar como base esse Solid, né? Enfim, aqui tem o que eu disse que é a diferença entre a arquitetura e o design. E aqui a gente pode entrar, por fim, na arquitetura, né? Ela diz respeito à estrutura de alto nível no sistema, como eu disse, está acima, né? Dos componentes, módulos, fluxos de dados, formas como as coisas se comunicam. Então, basicamente, a arquitetura ela vai definir tudo que tem, é, como vai ser implementado o seu software, antes dele ser em si implementado, é o esqueleto do sistema, como está colocado aqui, né? E existem diversas arquiteturas, e eu acho que vai ficar mais claro quando você estudar exemplos de arquiteturas que já existem. Tem arquiteturas que são usadas hoje, que são usadas nas empresas, já dão certo, já funcionam, e dependendo do que você quer, você vai escolher uma arquitetura adequada, né? Aqui tem alguns tipos de arquitetura que eu não vou explicar também. Como eu disse, eu quero criar
esse raio, né? Essa relação entre conceitos. Mas existe uma arquitetura baseada em cliente-servidor, uma arquitetura baseada em camadas sequenciais, uma arquitetura baseada em Model View Controller, que é a arquitetura do Django, para quem conhece, que é um framework de Python. A arquitetura orientada a serviços, orientada a microserviços. E cada uma dessas tem a sua complexidade, tá? Então, um vídeo falando sobre todas essas, eu acho que não compensa, né? Eu vou fazer um vídeo explicando, talvez um vídeo explicando três ou quatro, né? Ou de repente, dependendo da complexidade, um vídeo só para ela, né? Acredito que a hexagonal precisaria de um vídeo só para ela, para que fique tudo bem claro, tá? E por fim, tem outros dois conceitos que eu queria só pincelar aqui, que são sistemas distribuídos ou embarcados, né? O que que eles são? Será que tem a ver em relação com a arquitetura? Por que eu coloquei eles aqui, né? Na verdade, eu sou um estudante, né? Então eu estou aprendendo também. E tudo isso que eu falei até agora, eu vi porque eu estava procurando o que era um sistema distribuído ou um sistema embarcado, né? Eu não sabia. E como eu disse lá no começo, começam a surgir coisas, assuntos, termos que você fala, caraca, por onde eu começo? E aí eu vou vendo. E aí no final eu crio esse contexto todo dessas coisas que eu estudei, tá? Isso aqui é o que eu estudei no dia, né? Talvez tenham mais coisas, mas é o que eu estou tentando passar aqui, certo? Então, no conceito de arquitetura de software, onde entram os tipos de sistemas? Né? Será que tem relação? Eu coloquei aqui, faz sentido? E a resposta é que sim, tem relação direta. Mas eles estão em níveis diferentes de abstração. Né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está falando de camadas de pensamento diferentes. Tá? Como eu disse que a arquitetura está acima, aqui acontece a mesma coisa. Eu disse que a arquitetura está acima do design, aqui acontece algo parecido. Os tipos de sistema é algo mais abstrato e mais amplo, né? E a arquitetura é algo mais específico. Então, você, dependendo do tipo de sistema que você tem, você escolhe a arquitetura, tá? Então, uma coisa acaba vindo antes da outra. Por exemplo, ainda sem definir o sistema embarcado, um sistema embarcado ele exige uma estrutura mais enxuta, né? Com uso mínimo de memória. Então, eu vou orientar a minha arquitetura para uma arquitetura mais enxuta, né? Para fazer mais sentido no meu sistema. Então, você vê que tem relação, as coisas se conectam. Por mais que você defina, consiga definir um sem citar o outro, existem relações, é isso que eu quero exercitar aqui, criar essas relações, né? Aprofundar no assunto, a gente consegue aprofundar em vídeos mais específicos, né? Então, é legal que tenham vídeos de criar conexões e vídeos de conceitos específicos, tá? Então, só para que não fique jogado aqui, o que que seria um sistema distribuído? O sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes, vamos dizer assim, a gente pode colocar como nós, que trabalham juntos para oferecer uma funcionalidade unificada para o usuário. O usuário nem sabe que tem vários computadores fornecendo isso. O serviço é um só. O Google, por exemplo. O Google tem diversos milhares de computadores pelo mundo todo e o usuário usa um serviço unificado ali, ele nem sabe disso, né? É muito escalável, você pode adicionar mais computadores mais nossos facilmente e ampliar, escalar o projeto, tá? Isso é um sistema distribuído. O Kafka, por exemplo, um framework de mensageria, é um outro exemplo de sistema distribuído. A gente tem os brokers, que funcionam como esses computadores que orquestram, digamos assim, toda a mensageria do Kafka. O sistema embarcado é projetado para realizar uma ou poucas funções específicas. Geralmente está integrado a um dispositivo maior, né? Ele possui recursos limitados, né? Então, como eu disse, se eu estou no sistema embarcado, eu vou ajustar a minha arquitetura para que ela seja mais simples, já que tem recursos limitados. Um exemplo no carro, por exemplo, freios ABS, algo específico ali embarcado no carro, centrais multimídia, rádios, enfim. É só para não ficar jogado esses dois conceitos, é mais tentando criar conexões entre eles aqui. Esse, no final, eu acho que é o meu objetivo, tá? No fim é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer observação, comentário, erro, se quiser agregar a discussão, comenta aqui embaixo. Se quiser colocar assuntos que também estão relacionados que eu não falei, comenta aqui embaixo. Curta, e muito obrigado. Tamo junto.